Fala galera da banca de estudos Aprovação, professor Rafael Moraes aqui falando para vocês sobre um pouco de geometria. É isso mesmo, hoje a gente vai começar os nossos tópicos de geometria e a gente não poderia começar os tópicos de geometria por nada mais, nada menos do que os elementos geométricos, os elementos de Euclides. A gente conhece geometria plana como geometria euclidiana, pelo fato de que Euclides foi o pai da geometria que a gente conhece até hoje. E quem são os elementos fundamentais, basicamente, da geometria euclidiana, da geometria plana que a gente conhece? São exatamente esses três elementos aqui. Eu tenho um elemento aqui que é chamado de ponto. Esse aqui que é chamado de reta e esse aqui que é chamado de plano. Esses elementos geométricos propostos por Euclides, eles têm características e propriedades únicas que a gente precisa entender. Mas antes disso, a gente precisa entender a diferença entre realidade e representação. Realidade e representação. Euclides também era filósofo, então ele propôs que os elementos eles só existiriam de fato no mundo ideal, ou seja, no mundo das ideias. Por quê? Porque esses elementos eles têm propriedades um pouco peculiares. Por exemplo, o ponto é um elemento adimensional. Ele é um elemento adimensional, ou seja, ele não tem dimensão. Ou seja, o ponto ele é o menor lugar do espaço. Menor lugar no espaço. Ele é o menor lugar no espaço. Então, se você for imaginar uma coisa real que tem essas mesmas propriedades, você não consegue imaginar bem, tá? Você não consegue imaginar bem. Se você não consegue imaginar bem uma coisa real, mas você consegue imaginar um menor lugar no espaço. A gente consegue imaginar isso, então isso só existe no mundo ideal. O que é que a gente tem no real? No real a gente tem a representação de um ponto, que é isso daqui, ó. Toda vez que a gente for representar um ponto, a gente coloca uma bolinha, uma pequena circunferência menor possível e representa com uma letra maiúscula. Então isso aqui eu tenho uma representação do meu ponto P, ok? A reta ela tem algumas propriedades também, tá? A reta ela é unidimensional, ou seja, ela tem apenas uma dimensão. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que ela só tem, ó, comprimento, e esse comprimento ele é infinito. Ó, é muito difícil a gente representar realmente, a gente ter realmente uma coisa infinita. Mas se você pegar, por exemplo, essa reta que eu desenhei aqui, ela não é de fato uma reta, mas sim a representação de uma reta. Então eu posso olhar aqui, ó, que ela tem uma dimensão, ou seja, ela só tem um comprimento, mas se você perceber, ela tem uma largura, por mais fina que seja, ela tem uma largura. Então a gente tem que entender que a reta ela é unidimensional, mas aqui eu tenho uma representação de uma reta e eu sempre coloco do lado dela uma letrinha minúscula. Então aqui eu tenho minha reta R. Uma coisa que eu posso afirmar também é que a reta é um conjunto de infinitos pontos. A reta ela é um conjunto de infinitos pontos, tá? Então se eu juntar infinitos pontos eu consigo ter exatamente uma reta, tá? Que ela é unidimensional. E por fim eu tenho o
o meu plano, que é meu último elemento. Já o plano ele é bidimensional, tá? Bidimensional. Ele é bidimensional. O plano ele é como se fosse um conjunto de infinitas retas. Só que cada reta tem infinitos pontos, então a gente pode definir o plano também como um conjunto de infinitos pontos. Se você perceber, o plano, ele tem apenas duas dimensões. Ó, você pega um comprimento e uma largura, comprimento e largura. Então você tem uma figura bidimensional que pode ser tanto o conjunto de infinitas retas quanto o conjunto de infinitos pontos, ok? Então esses são os meus elementos básicos para a gente estudar a geometria euclidiana. Esses caras sempre vão aparecer ao decorrer dos nossos estudos. Uma coisa que eu preciso que vocês observem é uma diferença entre essas representações que são bastante recorrentes nos estudos de geometria, que é a diferença entre reta, semi-reta e segmento. Segmento, no caso, segmento de reta. Galera, a reta, como eu falei para vocês, ela é infinita, tá? Nas duas direções. A semi-reta, eu consigo achar um ponto de início, mas ela continua infinita para uma direção. E o segmento de reta, eu consigo um início e eu consigo um fim. Eu consigo um início e eu consigo um fim. Então, reta, infinita dos dois lados. Semi-reta, eu sei o ponto de partida, mas ela é infinita para um sentido. E o segmento, eu tenho um ponto de início e um ponto final. Beleza? O que a gente precisa entender agora? A gente precisa também entender que existem relações entre esses elementos. E agora a gente vai especificar a posição relativa entre eles, justamente entre reta e reta. Ou seja, como é que duas retas elas podem se comportar? Elas podem se comportar de duas formas possíveis na geometria plana, tá? Mais na frente, quando a gente for ver geometria espacial, a gente vai ver que existem mais alguns conceitos. Mas para agora, a gente tem que entender que duas retas elas podem ser concorrentes ou paralelas. Qual é a definição das duas? Vejam só, como eu disse que a reta é um conjunto de infinitos pontos, as retas concorrentes ela tem um ponto em comum, tá? Um ponto em comum. E nesse caso, como eu posso representar, como eu sei que as retas são conjuntos de infinitos pontos, então eu posso dizer que R intersecção S é exatamente o ponto V, tá? Vou ter um Vzinho ali, tá? E aqui eu tenho retas paralelas, que são retas que nunca vão se cruzar. Então, como eu sei que elas são um conjunto de infinitos pontos, então eu posso dizer que R intersecção com S é exatamente igual ao conjunto vazio, ou seja, não existe ponto em comum. O que é que a gente vai ver agora, fera? A gente vai precisar agora definir o que é ângulo. Então se liga nessa definição. Galera, ângulo é nada mais nada menos do que a abertura ou o espaço compreendido entre duas semi-retas. Como a gente pode ver aqui, ó. Eu tenho aqui duas semi-retas, ó, AV e BV, tá? E existe um espaço, ó, uma abertura entre essas duas semi-retas. Então, ó, eu posso dizer que isso daqui, ó, esse espaço, essa abertura entre as duas semi-retas é chamado de ângulo. E esse ângulo mora sempre, ó, aqui. Existem algumas formas de a gente representar os ângulos. Tem duas formas gerais para a gente representar. Geralmente, a gente representa ele, por exemplo, distinguindo, no caso, formalizando os pontos que formam esse ângulo, porque você percebe que para ter um ângulo eu preciso de duas semi-retas.
Nesse caso aqui, eu tenho a semirreta AV e a semirreta BV. Então eu posso representar o ângulo informando os pontos que determinam as semirretas que compõem o ângulo. Por exemplo, eu posso representar esse ângulo como ângulo AVB. E sempre lembrar de colocar um chapeuzinho aqui, tá? No ponto do meio, porque ó, AVB, eu coloco um chapeuzinho no ângulo do meio. Ou eu posso fazer o contrário, ó, BVA, BVA. Lembrando, desculpa aqui, A. Lembrando em sempre colocar o chapeuzinho no ponto do meio. Por que esse ponto do meio precisa de um chapeuzinho? É para dizer onde mora o ângulo, tá? E ele precisa sempre estar no meio também. No meio e com o acento circunflexo. E onde mora o ângulo, esse ponto onde mora o ângulo, eu coloquei a letrinha V, não foi por coincidência, não foi mera coincidência, né? É porque o nome desse ponto aqui é vértice. É o vértice do ângulo, é onde mora o ângulo, tá? Então, onde mora o ângulo a gente chama de vértice. Quando a gente for representar pelos pontos, a gente sempre representa o ponto do vértice no meio e com acento circunflexo. Uma outra representação para ângulo também, a gente pode representar o ângulo com a letra grega, tá? Letra grega. Alfa, beta, gama, teta, enfim. A gente pode usar qualquer letra grega para poder representar esse ângulo, ok? Só que o ângulo, ele tem alguns nomezinhos em relação às suas medidas. Claro, se existe uma abertura aqui, a gente pode medir essa abertura. Essa medição, ela pode ser feita em duas unidades de medidas mais conhecidas, que é graus ou em pi radianos, tá? Então, a gente vai utilizar agora, nesse momento, a representação em graus, a unidade de medida graus, tá? Então, essas aberturas elas podem ser medidas em graus. E o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai olhar a medida de alguns ângulos aqui e a gente vai ver que o nome deles vai variar de acordo com essa medida. Por exemplo, esse ângulo aqui, que ele não tem abertura, esse primeiro ângulo aqui, ó, que ele não tem abertura, se ele não tem abertura, quer dizer que ele tem 0 graus, tá? 0 graus. Então, meu ângulo alfa aqui, chamado de alfa, tá? Igual a 0 graus, ele tem um nomezinho que é chamado de nulo, tá? É um ângulo nulo. Beleza? Eu tenho outro ângulozinho aqui, de lado, que ele tem essa aberturazinha aqui, ó. Beleza? E eu consigo entender aqui que esse ângulo, ele tem uma medida entre 0 e 90 graus. Esse ângulo, todos os ângulos que tem essa a medida nesse intervalo aqui, maiores que 0 e menores que 90, eu vou chamar de agudo. O ângulo agudo. Existe esse ângulo aqui, ó, que tem essa notaçãozinha, que é um quadradozinho com um pontinho no meio. Essa representação é muito importante, você tem que ter ela na sua cabeça, porque isso vai aparecer muito ao longo do nosso curso de geometria. Então, ó, toda vez que você vê isso daqui, você vai saber que ali mora um ângulo de 90 graus e eu vou chamar esse ângulo, de ângulo reto, tá? Eu tenho um ângulo reto. Veja esse ângulo aqui que ele já tem uma abertura um pouco maior, tá? É porque, ó, esse ângulo aqui, ele tem uma medida dentro desse intervalo aqui, ó, maior que 90 e menor que 180. Esse cara aqui a gente chama de obtuso. Obtuso. Chegou agora na reta, ó. A gente abriu tantas dos semirretas que eu formei uma reta agora. Se eu formei uma reta, eu tenho aqui um ângulo exatamente de 180 graus, então meu alfa é igual a 180 graus, e eu chamo esse ângulo aqui de ângulo raso. Tá? Eu chamo esse ângulo aqui de ângulo raso. Agora, diferente do ângulo nulo, eu peguei uma semirreta, dei uma volta completa, ok? E voltei para a minha semirreta de origem. Então aqui eu fiz um giro completo, ou uma volta, posso chamar assim de volta. E a gente sabe que toda volta, todo giro completo tem exatamente 360 graus, ok?
Então, aí a gente tem a nossa representação, a nossa nomenclatura dos nossos ângulos de acordo com as suas medidas, tá? O que é que a gente precisa saber agora? O que são ângulos adjacentes? Ó, adjacentes, a gente pode se ligar no seguinte: ângulos adjacentes. Beleza, o que é que a gente tem que se ligar nos ângulos adjacentes? Eu tenho aqui, ó, dois ângulos que estão um do ladinho do outro, tá? Eu tenho o meu ângulo AVB, que é esse ângulo aqui de cima, e eu tenho o ângulo BVC, que é esse ângulo de baixo aqui, tá? Percebam que esses dois ângulos, eles têm uma mesma semirreta, que é essa semirreta aqui, ó, VB. Todo ângulo que eles compartilham de uma mesma semirreta, eu chamo eles de ângulos adjacentes. Então eu tenho aqui, ó, dois ângulos adjacentes ou dois ângulos consecutivos. Eles dividem a mesma semirreta. E eu posso classificar os ângulos adjacentes de acordo com a soma das medidas deles. Como assim? Se você perceber, eu tenho um ângulo alfa e um ângulo beta aqui, que são adjacentes, ó. Eles dividem essa mesma semirreta. Só que eles juntos formam um ângulo de 90 graus. Então eu posso dizer que esses ângulos são complementares. Aqui eu tenho novamente alfa e beta como dois ângulos adjacentes, porque eles dividem essa mesma semirreta. Só que agora eles formam um ângulo raso, é uma reta, ó, 180 graus. Então eu vou chamar eles de suplementares, tá? Complementares, suplementares. E agora eu tenho novamente um ângulo alfa e beta, que eles são adjacentes, porque nesse caso aqui eles dividem as duas semirretas, tá? Isso aqui é o ângulo convexo, esse aqui é o ângulo côncavo, tá? Então eles dividem as duas semirretas. Então eles juntos, vocês podem ver que eles dão um giro completo. Se eu pegar alfa e somar com beta, eu vou ter exatamente um giro completo. Giro completo 360 graus. Então eu vou ter aqui dois ângulos complementares, tá? Então agora a gente vai ver uma aplicação bem básica desses conceitos de ângulos, relacionando com as posições relativas entre retas. Bem, galera, agora eu trouxe duas aplicações desses conceitos de ângulos para a gente dar uma analisada, que foi exatamente os ângulos presentes em duas retas concorrentes e também duas retas paralelas cortadas por uma transversal. E a gente vai ver quais são as propriedades aplicadas aqui. Vamos ver. Primeiramente, eu tenho aqui duas retas concorrentes, tá? E eu vou chamar os ângulos aqui de letrinhas minúsculas, tá? Então aqui eu vou chamar de A, B, C e D, ok? Então a gente vai chamar esses ângulos genericamente de A, B, C e D. A gente sabe que os ângulos A e B são suplementares, ou seja, a soma deles dá 180 graus, porque eles estão sob a mesma reta, ó, A e B. Da mesma forma que B e C também estão sobre a mesma reta, da mesma forma que B, C e D também estão sobre a mesma reta, essa reta R aqui, e D e A também estão sobre a reta S, então também são suplementares. Mas não é bem isso que eu quero mostrar a vocês, porque isso é um pouco óbvio que a gente já viu anteriormente. O que eu quero mostrar a vocês é o seguinte: vocês concordam comigo que A mais B é igual a 180 graus? Não é isso? Isso é bem óbvio. Por quê? Ó? A e B estão sobre a reta R, ó. Estão sobre a reta R, então a soma dos dois dá 180 graus. Mas você pode entender o seguinte, que se eu isolar o A aqui, eu vou ficar aqui com A é igual a 180 menos B. Não é isso? E eu vou guardar essa informação aqui. Eu vou guardar essa informação. Da mesma forma, eu posso dizer o seguinte, ó, que B mais C é igual a 180.
Isso é óbvio, ó, porque ó, B e C estão sob a reta S, então eles são suplementares, tá? Eles formam um ângulo de 180 graus, um ângulo raso. Então, se eu isolar o C agora, eu posso dizer que C é igual a 180 menos B. Olha só, que coisa interessante eu achei aqui. Eu achei exatamente que A e C são iguais ó, à mesma expressão, que no caso é B 180 menos B. Então, se eles dois são iguais à mesma expressão, eu posso dizer que os dois também são iguais. A igual a C. O que é que eu provo com isso daqui? O que é que isso vai me dar de informação? Eu vou exatamente falar sobre ângulos OPV, ou seja, ângulos opostos pelo vértice. E qual é a propriedade principal dos ângulos opostos pelo vértice? Que eles são iguais, A igual a C. Se A é igual a C, no caso C também é igual a A, isso é um pouco óbvio, eu posso também afirmar que B é igual a D e D é igual a B. Por que oposto pelo vértice? Galera, esse encontro aqui das duas retas concorrentes, que é a intersecção entre as duas retas, a gente chama de vértice. Então, ó, um está do lado do vértice e o outro está do outro, ou seja, são opostos pelo vértice. Aqui está em cima, aqui está embaixo, são opostos pelo vértice. Então, isso é uma das aplicações. A outra são retas paralelas cortadas por uma transversal. Nesse caso, a gente vai utilizar duas retas apenas para ficar mais simples. Mas o que é que a gente vai entender aqui? A gente vai fazer a mesma coisa. Aqui eu vou chamar de A, de B, de C, de D. Aqui, ó, E, F, G e H. O que é que a gente precisa entender aqui? A gente precisa entender exatamente o seguinte. Vejam só. Primeira coisa, a gente já sabe que os ângulos que estão sobre a mesma reta, aqui, ó, A e B, B e C, C e D, D e A e B, são suplementares, porque eles estão sobre a mesma reta, tá? E a gente sabe que os ângulos opostos pelo vértice também são iguais. O que é que a gente precisa entender também? A gente precisa entender que nesse caso aqui, os ângulos correspondentes também são iguais. Pelo fato dessas duas retas serem paralelas, a angulação delas em relação à reta T é a mesma. O que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó, que se eu subisse essa reta S até em cima da reta R, esses ângulos correspondentes, ó, eles iriam se encaixar perfeitamente. Ou seja, eles têm a mesma angulação. Ou seja, A é igual a E, B é igual a F, D é igual a H e C é igual a G. Então a gente vê que existem muitas relações de igualdade entre esses ângulos. O que a gente precisa entender também é quando a gente fala de ângulos alterno interno, alterno externo, colateral interno, colateral externo, tá? E a gente vai entender isso daqui. Primeiro, eu vou começar pelos ângulos colaterais, tá? Colaterais. Então vamos lá. O que é um ângulo colateral? Colateral. Galera, colateral, esse co é um prefixo que indica mesmo, igualdade. Colateral, mesmo lado. Só que o colateral, ele está dividido em interno e externo, tá? Colateral interno e colateral externo. Então, eu vou colocar aqui, ó, interno e externo, tá? Vamos lá. Quais são os colaterais internos? Ó, colateral está do mesmo lado. Nesse caso, quando você fala de colateral, é o mesmo lado da transversal, tá? Então, ó, são colaterais, estão do mesmo lado. Então, eu vejo que estão do mesmo lado da transversal A, D, E e H. Do outro lado, os que são colaterais, B, C, F
e G. Todo mundo entendeu isso, né? Todo mundo sabe agora que colateral são os ângulos que estão do mesmo lado da transversal. Mesmo lado da transversal, para o lado esquerdo está A, D, E e H, e para o lado direito B, C, F, G. Ok? Agora, o que seria colateral interno? Veja só, essa parte de colateral quer dizer em relação à transversal. Interno e externo está em relação às paralelas. O que quer dizer interno e externo? Olha só, quando eu falo de interno, quer dizer que o ângulo está entre as duas paralelas. E quando eu digo que eles são externos, quer dizer que eles estão fora das duas paralelas. Então, o que isso quer dizer? Quando eu falo que um ângulo ele é colateral interno, quer dizer que eles estão do mesmo lado da paralela e entre as duas transversais. Então, ó, quem é que está do mesmo lado da paralela aqui? Eu tenho esses 4 ângulos. Só que quais são desses 4 aqui? Os que estão entre as transversais, D e E. Então, eu posso dizer que D e E são ângulos colaterais internos. Da mesma forma que eu posso afirmar isso para C e F. Como assim, Rafael? Ó, se eu olhar para o lado direito agora da transversal, ou seja, para esses colaterais aqui, eu tenho esses 4, mas os ângulos que estão entre as duas transversais são exatamente, entre as duas paralelas são os ângulos F e C. Então, C e F, F e C são também colaterais internos. E quem seriam os colaterais externos? Olha para cá, vamos ver para o lado esquerdo primeiro. Do lado esquerdo da transversal eu tenho esses 4 ângulos, são colaterais. Agora, quem são os externos? São que estão fora das paralelas. Então, eu tenho aqui, ó, A e H. Se a gente for olhar para o lado direito agora, eu tenho esses 4 que são colaterais, mas os colaterais externos estão aonde? Eles estão exatamente fora das paralelas, então eu tenho B e G. Galera, e qual é a propriedade desses ângulos? Olha, todo ângulo que for colateral interno, eles são suplementares. Todo ângulo colateral, ou seja, mesmo lado e entre as duas paralelas, eles são suplementares. E os colaterais externos, os colaterais externos também são suplementares. Ok? Agora a gente vai ver, a gente viu colateral, agora a gente vai ver os alternos, tá? Galera, vamos agora para os ângulos alternos, tá? Veja só, se os colaterais são que estão no mesmo lado da transversal, quer dizer que os alternos estão em lados opostos da transversal, ok? Então a gente vai entrar no seguinte aspecto. O que seria alterno interno? Alterno interno seriam os ângulos que estão de lados opostos da transversal, só que entre as paralelas. Veja, os ângulos que estão entre as paralelas são D, C, E e F, ok? C, D, E e F. Eles estão entre as duas paralelas. Então, alterno interno precisa estar entre as duas paralelas em lados opostos da transversal. Então, no caso, eu tenho D e F. D e F. E os outros dois seriam C e E. Veja só, eles são alternos internos, porque eles estão entre as duas paralelas, ok?
Então, quem seria agora alterno externo? Alterno externo precisa estar em lados opostos da transversal, só que por fora das paralelas. Nesse caso, eu teria A e G. Veja que o A está de um lado e o G está de outro, só que eles estão fora das paralelas, ok? E eu também teria o B e o H. B e H. Ó, eles estão em lados opostos da transversal e estão fora das paralelas. E qual é a principal propriedade dos ângulos alternos, internos e externos? Eles são exatamente iguais. Beleza? E com isso a gente finaliza a nossa primeira aula de geometria plana. Beleza, galera? Forte abraço!